nós vamos falar do senhorio de Cristo e das bases para o amadurecimento da nossa fé, tá? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus da glória, Pai de amor, mais uma vez nós nos colocamos com temor diante da Tua santa palavra e, Pai amado, esta palavra é infinitamente rica, profunda, e nós, como seres humanos e pecadores, diante da limitação da nossa capacidade de apreender essa verdade na sua total complexidade. Por isso nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor mesmo nos oriente, para que o Senhor mesmo nos fale, para que a Tua palavra venha brotar com clareza na vida da Tua igreja, produzindo uma igreja madura, produzindo mudança, transformação, crescimento. É sobre isso que essa epístola nos diz. Nós Te louvamos por essa palavra abençoada, Te louvamos pelo Teu cuidado sobre nós, Te pedimos a direção e a unção do Espírito para que essa palavra seja entendida, seja compreendida, vivida e encarnada para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, Eugene Peterson escreveu um livro acerca da epístola de Paulo aos Efésios e chamou esse livro de Pratique a Ressurreição. E ele dá esse nome a esse texto, a esse livro, por entender que o ponto central da epístola de Paulo aos Efésios é o crescimento da igreja, é a prática, a luta, a busca de um amadurecimento daqueles que morreram com Cristo e com Ele já ressuscitaram, ou seja, morreram para o pecado, para Deus vivem. E de fato, é interessante nós pensarmos que todos nós, sem exceção, passamos pela experiência do nascimento. Todos nós fomos gestados e formados no útero materno, e quando esse processo gestacional se conclui, chega a hora do nascimento. E o nascimento, o vir ao mundo, é um marco para a gente, não é verdade? E é por isso que a gente celebra o nosso aniversário. A expectativa, a alegria e a expectativa que precede este dia, ela
ela nos faz sonhar. E o fato é que chega um momento em que nós nascemos e marcamos aquele dia, dia 13 de agosto de 1977, nasceu Adriano Duarte Caires, um lindo bebê, assim diz a minha mãe. E aquele dia é um marco, celebra-se o seu nascimento. Filho de Esther Rodrigues Duarte Caires e Sóstenes Silva Caires. Mas o fato é que o nascimento é apenas uma etapa, é apenas um marco, é apenas um momento. Nascemos e aí então crescemos. Nascemos e aí a partir daquele momento é interessante que a euforia do nascimento logo dá lugar ao processo que segue o crescimento. E o processo que se segue logo após o nascimento é um processo doloroso, porque o que se segue é um momento marcado por lágrimas, noites insones, cólicas, inúmeras fraldas trocadas, um momento de crescimento que se segue, traz ansiedades, medos, disciplina, frustrações, decisões e assim por diante. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, algo muito semelhante acontece. Nós nascemos e aí então crescemos. O próprio Jesus usa a metáfora do nascimento e ele chama de novo nascimento, e uma mensagem muito clara é quando Jesus dialoga com Nicodemos no relato de João, do capítulo 3, e Jesus mostra que seria necessário que aquele homem, embora conhecedor da lei, nascesse de novo. Jesus se referia ao novo nascimento, o nascimento espiritual. Mas esse nascimento espiritual, para todos nós, nascermos em Cristo, é apenas uma etapa de uma longa construção na nossa vida. Esse nosso crescimento, ele não termina no ato salvífico de Deus, ou seja, no momento em que nós somos regenerados, justificados, adotados como filhos de Deus. Esse processo culmina no início de um processo de crescimento chamado santificação. Todo crente foi chamado para se esforçar e se empenhar e buscar a Deus no seu crescimento espiritual. E é exatamente isso que Paulo espera da igreja de Éfeso, e é exatamente isso que Deus espera da nossa igreja. O texto que nós lemos, e nós já havíamos estudado a primeira parte do capítulo 1, nós vimos que o apóstolo Paulo, mesmo no versículo 15, ele agradece a Deus, e no versículo 3, ele louva a Deus pela obra operada na vida daquele povo. Versículo 3 do capítulo 1, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E então ele destrincha, ele explica, ele detalha quais bênçãos são essas. Ou seja, o que exatamente significa essa bênção de Deus. Ou seja, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos predestinou, ele nos adotou como filhos, ele nos redimiu, ele nos selou com o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo louva a Deus por isso. Mas nós vimos também, e isso é muito importante, a gente sempre se lembrar, para que aquela mensagem que eu preguei não fique tão somente como tentativa de nos fazer sentir bem com toda a obra de Deus realizada nas nossas vidas, e nós louvamos a Deus por isso. É bênção entender que a minha identidade, ela é marcada pelo fato de que eu fui redimido, que eu fui escolhido, que eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus
faz tudo isso em mim para um propósito. E o próprio apóstolo Paulo identifica esse propósito, a fim de que sejamos santos, a fim de que sejamos santos e irrepreensíveis. E aí, irmãos, é importante a gente pensar, embora toda a obra de Deus nas nossas vidas seja absolutamente gratuita, proveniente da vontade dEle, nos méritos de Jesus, que nos remiu de nossos pecados, essa graça custou o preço de sangue do Filho de Deus. E por isso, conforme descreve Dietrich Bonhoeffer, ele diz: a graça não é barata. Nós fomos regenerados para um propósito. Deus nos chamou para um motivo. E então o apóstolo Paulo começa a direcionar a sua epístola aos Efésios nesse sentido, fazendo-nos entender que Deus tem um propósito para mim e para você, e esse propósito é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente sirva a Deus mais e mais, que a gente entenda a sua palavra. A gente encontra, por exemplo, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 13, Paulo dizendo que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Se você não almeja o crescimento espiritual, ou se a sua vida cristã está emperrada, eu digo, há alguma coisa errada nesse processo. E eu ousaria dizer que, se nós conhecemos a árvore pelos frutos, a gente começa a questionar se você é ou não uma pessoa regenerada. E essa afirmação minha é muito dura. Mas eu digo isso baseado na evidência de que, se eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, a inclinação da minha alma e do Espírito Santo de Deus que em mim habita é mudar. E embora ainda haja aqui dentro uma carne e uma natureza pecaminosa, essa natureza geme por transformação. O pecado precisa me incomodar, o meu desejo de estar mais perto de Cristo precisa ser algo óbvio, precisa ser algo explícito, precisa ser algo latente dentro de mim. Então, esse milagre da regeneração que se operou na minha vida, na sua vida, que transformou a nossa natureza, ela imprime em nós a identidade divina. Mas presta atenção, gente, essa identidade que está aqui impressa, ela naturalmente precisa transbordar, transcender os limites do meu interior, vazar e tornar-se explícita a cada gesto, a cada ato, a cada passo, a cada palavra proferida. Porque se aqui dentro o milagre da regeneração foi operado, o que sai de dentro de mim precisa evidenciar uma vida transformada. E é isso que Paulo orienta aos Efésios, e nos versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sim do senhorio de Cristo, mas o apóstolo Paulo fala de alguns elementos que são necessários para que se dê o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, o que quero falar é sobre o senhorio de Cristo e as bases para o amadurecimento da nossa fé. E esses elementos estão contidos na oração que Paulo faz em favor do seu povo. Vamos ver quais são esses elementos. Primeiro, o apóstolo Paulo pede que Deus conceda a esse povo sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Olhe comigo o que diz a Bíblia no versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Irmãos, esse primeiro elemento necessário, e aqui eu tenho a impressão de que Paulo parte de um elemento mais basilar e mais óbvio e absolutamente necessário para qualquer um que queira crescer em Cristo, é o conhecimento, o discernimento do que é a vontade de Deus. Ou seja, e o próprio Espírito nos dá essa sabedoria e esse entendimento acerca do pleno conhecimento dele. Irmãos, essa oração de Paulo, ela está paralela, ou ela é reforçada pela oração muito semelhante que ele faz aos Colossenses. O desejo de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, diz assim a Bíblia: por esta razão, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, preste atenção. O elemento mais basilar do nosso crescimento com Deus é o pleno conhecimento acerca desse Deus, é o conhecimento desse Deus, é o conhecimento da vontade desse Deus, do querer desse Deus, da palavra deste Deus. Agora preste bem atenção em algo que é importante que a gente discirna. O conhecimento de Deus que Paulo fala, é preciso que a gente tenha um entendimento abrangente daquilo que Paulo fala acerca do conhecimento. Porque quando nós falamos de conhecimento, nós temos a tendência de minimizar ou de reduzir esse conhecimento a um conhecimento meramente intelectual, cognitivo. É mais do que isso. O conhecimento de Deus, que vem aqui como elemento basilar para o nosso crescimento na fé, é um conhecimento que também é cognitivo. Porque esse conhecimento nos ajuda a discernir a vontade revelada de Deus na Escritura. É preciso que eu tenha sim esse conhecimento, o discernimento desta palavra, o entendimento desta palavra. O apóstolo Paulo, ele elogia o obreiro que maneja bem essa palavra. É preciso que nós a conheçamos, é preciso que nós a entendamos, é preciso que nós tenhamos intimidade com essa palavra. Mas esse conhecimento não é meramente cognitivo, ele é relacional, porque Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que nós fomos adotados como pai, como filhos do Pai. A nós nos foi dado, segundo Romanos 8, um espírito não de escravidão, mas de adoção. Isso quer dizer que você foi chamado para ter um relacionamento pessoal com esse Deus. O seu conhecimento de Deus não pode ser um conhecimento meramente acerca desse Deus. Mas você precisa entender que o desafio do conhecimento de Deus implica em a gente andar com esse Deus, a gente falar com esse Deus, nós lermos essa palavra, nós obedecermos a esse Deus, nós temos esse relacionamento pessoal com Ele. Esse conhecimento é também um conhecimento que eu diria volitivo. É volitivo enquanto que nos move a sermos obedientes à sua palavra. Nós entendemos, nós vivenciamos, nós externamos e vivemos tudo aquilo que nós conhecemos acerca de Deus. Muito me preocupa que eu acho que nós vivemos às vezes em um tempo de muitas polarizações. Enquanto que determinadas igrejas ou determinadas vertentes teológicas ressaltam muito o que é bom, o conhecimento teológico, ou o conhecimento da palavra de Deus, às vezes falhamos em incluir o aspecto relacional desse conhecimento. E aí erramos. Ou seja, um não se separa de outro.
J.I. Packer, que é um pastor anglicano, ele é dos últimos dos moicanos na igreja anglicana ainda que tem uma fé ortodoxa, já um senhor nos seus 90 anos de idade. Ele escreve um livro chamado Conhecimento de Deus, editado no Brasil já há muitos anos, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz a importância de nós conhecermos esse Deus através da sua palavra e da sistematização dela, uma teologia saudável. Mas ele diz que toda teologia é para uma doxologia, ou seja, para a glória de Deus. Nós entendemos a Deus, nós compreendemos mais, quer dizer, eu diria mais acerca da sua palavra, nós nos relacionamos com esse Deus, nós vivenciamos essa palavra, nós glorificamos a esse Deus. Conhecer a Deus abrange todos esses aspectos. O apóstolo, Calvino, João Calvino, no seu comentário aos Efésios, ele diz uma coisa interessante. Ele dizia, ora, esses irmãos já não tinham conhecimento, porque já eram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, já haviam sido regenerados. Ele diz, tinham. Mas era preciso que eles continuassem a crescer, e Calvino diz o seguinte, esses irmãos necessitavam crescer, para uma vez revestidos de uma medida mais ricas do Espírito, e sendo mais e mais iluminados, pudessem possuir mais livre e abundantemente aquilo que já possuíam. O conhecimento dos santos nunca é suficientemente puro, senão que alguns problemas turvam seus olhos e a obscuridade os impede de que vejam com clareza. E por isso é preciso que, conforme a orientação de Oséias, nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é elemento basilar para todo aquele que quer crescer na fé em Jesus Cristo. Irmãos, lembre quando você era pequeno, eu disse que era, ou seja, primeiro nascer e depois crescer. E primeiro, ou seja, quando as nossas crianças são bem pequenininhas, elas são muito simples e muito inocentes. Mas à medida que crescem, elas começam a ter uma dimensão maior da realidade que a cerca. Elas começam a se relacionar, a se envolver com esse mundo que a cerca. Aí essa criança vai para a escola. Eu digo que o dia de ir para a escola para as muitas mães é o segundo desmame, né? Quantas vezes eu já não vi, início de ano, a mãe chorando aqui, escondida, e o menino lá dentro fazendo uma festa e a mãe chorando, porque agora o bebê dela começou a entrar no mundo de gente grande, né? Ou seja, chega um momento que as nossas crianças precisam, mas aí a gente precisa, nós ficamos preocupados, que aí há outras influências. E as nossas crianças começam a ouvir conceitos que são diferentes. Eu disse para vocês que assim que voltamos do Canadá, Beatriz e Letícia foram para a escola, chegaram, acho que primeiro mês de escola, voltaram, tinham aprendido um cântico que dizia assim, ai, 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 assim você mata o papai. Falou, começou a crescer e a tarefa de ajudar a discernir o que é próprio e o que é impróprio. Filhinha, vem cá, esta música não é legal. Não é não, papai? Mata o papai, filha, como é que uma música dessa pode ser legal, né? A gente começa a ter que ensinar as nossas crianças a discernir entre o certo e o errado, o bom e o mal. Chega esse momento na vida, as crianças começam a fazer perguntas, eu jamais me esqueço de um amigo contando desses apuros. Sabe aquelas perguntas que os nossos filhos dizem e que você diz assim, vai conversar com sua mãe e ela te responde. Filho aí de conhecido disse, papai, qual é a diferença entre motel e hotel? Filha, olha assim,
Como é a pergunta? Sim, ó. Aí tem hora que a gente nem precisa assustar. A criança falou assim, pai. Um escreve com M e outro escreve com H. Você ganhou uma sobrevida. Mas perguntas piores virão. Tem que ajudar a discernir. Tem que ajudar a discernir uma coisa da outra. Irmãos, com a nossa vida espiritual, não é diferente. Nós vivemos em um mundo, e eu acredito, e eu tenho afirmado, que todo tempo vivido pelos cristãos, tem os seus inimigos. O que me preocupa muito é com o tempo que nós vivemos, é que o nosso inimigo, ele é muito menos concreto e muito mais ideológico. Não é verdade? E tem se tornado cada vez mais difícil nós discernirmos entre o bem e o mal. E quando nós vivemos num tempo onde os valores morais, eles passam a ser individualizados, como é que eu vou dizer o que é certo e o que é errado? Como é que eu vou discernir entre o bem e o mal? Nós vivemos em um tempo perigoso. E aí então, essa palavra de Paulo vem ao encontro daquilo que a gente necessita, porque na nossa vida espiritual é preciso que a gente aprenda, é preciso que a gente cresça, é preciso que a gente tenha discernimento dessa vontade de Deus. E por isso a recomendação do apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 14, é: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Irmãos, vamos tomar cuidado. Eu já disse muitas vezes aqui, nós chegamos em um tempo em que não dá mais para a gente sustentar um cristianismo ingênuo, porque os falsos profetas estão aí fora. Gente que abre a boca para falar em nome de Jesus, mas está a serviço do diabo. Não há mais tempo para se viver na ingenuidade dos nossos corações, porque se esse foi o alerta de Paulo, para que eles não vivessem impelidos de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, ou pela astúcia daqueles que induzem ao erro, quanto mais a igreja de hoje, porque nós não conhecemos a palavra, nós não queremos conhecê-la. Nós somos preguiçosos e rasos. Qualquer coisa que nos fala, nós dizemos amém. Somos meninos e não crescemos nunca, incapazes de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse tempo já deve ter passado para nós. A nossa falta de conhecimento bíblico, ele chega a ser tão absurdo, que eu já tive gente dizendo assim para mim: então, Adriano, como diz aquele versículo bíblico, uma andorinha só não faz verão. Como é, meu amigo? Então está na Bíblia. Falei, em qual Bíblia, né? E aí a gente tem gente louca aí fora, abusando das ovelhas que Jesus deu. E por isso, esse alerta do apóstolo Paulo, um segundo elemento, mas um elemento aqui complementar. O apóstolo Paulo fala que Deus, e pede para que Deus nos conceda a espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele, e ele pede para que nós tenhamos um coração iluminado. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Irmãos, por que é que essa ideia complementa a anterior? Porque para o judeu, o coração é a fonte da vida, é a fonte da alma. É o centro não só das emoções, mas é o centro intelectual. Por isso o alerta de Provérbios, quando nos diz: de todas as coisas que tens de guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração.
não entrega a qualquer um. Que os olhos do teu coração estejam iluminados pela luz da palavra. Que você cresça com Ele e tenha um coração aberto e cheio de compreensão dessa palavra, de entendimento acerca de Deus e de comunhão com esse Deus pessoal. Mas um terceiro elemento, esperança do chamamento. No versículo 18, os olhos iluminados do coração. E aí o apóstolo Paulo diz, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. E aqui eu preciso gastar mais alguns minutos para que a gente entenda o que Paulo queria dizer com esse termo. Irmãos, preste atenção. O pleno conhecimento, a sabedoria, o entendimento que flui, que transborda de um coração iluminado, possibilitará a compreensão daquilo que é propósito de Deus para nós. A esperança do nosso chamamento. Paulo está nos desafiando a entender para onde as nossas vidas são direcionadas. O propósito de Deus em tê-lo chamado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse convite de Paulo, e é um convite praticamente em todas as suas epístolas. Quando o apóstolo Paulo diz isso, irmãos, prestem bem atenção nisso. Sabe para que ele está apontando? O apóstolo Paulo está apontando para a riqueza da glória da nossa herança nos santos. Preste atenção, com os olhos iluminados, com os olhos do coração iluminados, com discernimento dessa palavra, nós começamos a olhar para a direção correta, e a direção correta é Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque preste atenção, irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos convidando é que na nossa caminhada e na nossa vida, a gente costuma desviar os olhos para tantas coisas, para o meu trabalho, para os meus bens, para os meus afazeres, para a minha busca, para a minha necessidade de conhecimento, para a minha necessidade de aceitação, para tantas outras coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha para a esperança do seu chamamento. Você quer viver uma vida sólida, constante. Você quer viver uma vida fundamentada na rocha. Olha para a esperança do seu chamamento. Sabe o que Paulo diz, por exemplo, aos Colossenses? Ele convida aos cristãos a olharem para Cristo, que é a esperança da glória. Colossenses 1:27. Aos romanos, ele convida a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Aos crentes de Filipos, ele convida a olharmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque este mesmo Paulo havia dito que na sua compreensão, para ele viver era Cristo, morrer era lucro, porque os olhos dele estavam lá. Irmãos, entenda uma coisa, para que a gente cresça na nossa vida cristã, para a gente viver uma fé madura, para que a gente entenda que o mundo que nos cerca é passageiro, frágil, vulnerável, efêmero demais, para que a gente deposite a esperança nele, nas coisas terrenas. O convite da palavra para nós é olhe para algo que vai além disso. E quando a gente consegue, quando a gente tem a capacidade de olhar para Ele, os nossos pés são firmados, a nossa alma é fortalecida. Você sabe um cântico do nosso inário que eu acho belíssimo e que esse cântico tomou uma conotação absolutamente nova e especial para mim, quando eu descobri a sua história. Não estou me lembrando o autor do hino, acho que é William P. Spafford, não, salvo engano, mas esse homem era um missionário que vivenciou algumas tragédias, dentre elas, sua casa pegou fogo,
e a sua família naufragou. E eu sei que em uma das viagens para o seu país de origem, no momento em que ele navegava, no exato lugar onde a sua família havia experimentado aquele naufrágio, ele compõe um hino que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó certo eu estou, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Meu Deus, quem é que pode fazer uma afirmação dessa, navegando sobre o lugar de uma tragédia? Somente um homem que tem os olhos voltados para os céus. Nós somos convidados a olhar para algo que é mais sublime, para uma esperança que é maior do que todas as esperanças. Esses dias, conversando com a Dani, uma das suas amigas de Facebook, dessas meninas que incorrem no erro de tantas outras meninas, de depositarem na estética sua razão de viver. E a frase, a Dani falou assim: meu bem, olha, escuta essa frase aqui. Essa menina escreve assim: se você amar de verdade, se você se amar de verdade, o amor de ninguém vai te fazer falta. E se você for a sua própria inspiração, a motivação de ninguém vai fazer falta. Meu Deus, que estupidez! Que tolice! Que pequeneza de alma! Essa menina, eu tenho a impressão de que ela nunca entrou na UTI de um hospital. Eu tenho a sensação de que uma menina dessa nunca andou numa favela dessa de Brasília. Eu tenho a impressão de que uma menina dessa nunca conversou com uma mãe que me contava com lágrimas que teve que levantar a cabeça do seu filho depois de ter tomado 14 tiros na cabeça. É aí que você vai depositar a sua esperança. É aí que você deposita a sua vida. Há uma quantidade interminável de gente que adoece, sabe por quê? No exato momento em que se perde o controle da vida, que as coisas viram do avesso, que nós perdemos o controle de tudo, aí a vida vira de cabeça para baixo, e aí os nossos valores se desfazem, a confiança que a gente tem em nós mesmos se desaba. Quando a gente ouve uma história como dessa, o casal vem aqui em frente apavorado, dizendo: meu Deus, o meu chão caiu. São nesses momentos que a gente percebe o quanto a vida é frágil, o quanto a nossa existência é efêmera. E por isso, para viver num mundo como esse, a gente precisa voltar os olhos para os céus. A gente precisa fitar os olhos naquele que é o autor e o consumador da fé, naquele que imprimiu em nós a sua própria natureza e nos chamou para um viver novo. Porque quando a nossa fé está embasada, balizada, fundamentada nele, até diante da tragédia, a gente é capaz de levantar as mãos aos céus e dizer: sou feliz com Jesus, eu feliz eu sou. Olhe para a esperança do seu chamamento. Olhe para o alto, olhe para Ele. Mas há aqui um quarto elemento que é balizador do nosso crescimento, do crescimento da nossa fé, que é a suprema grandeza do poder de Deus. Assim diz o versículo 19:
e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, sabe por que na linguagem de Paulo a nossa esperança não se confunde? A gente tem uma esperança que não é efêmera, que não é frágil. Sabe por que eu e você temos razão para não temer, para não duvidar? Sabe por que nós podemos confiar? Porque nós precisamos olhar para a suprema grandeza do poder de Deus. O apóstolo Paulo vai exemplificar a grandeza do poder de Deus através de Cristo, quando ele diz e ele exemplifica a grandeza do poder de Deus, dizendo que, versículo 20, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se pode referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Você pode confiar, você pode descansar, porque o Deus que operou a sua maravilhosa obra de regeneração na minha vida, que imprimiu em mim uma nova natureza, esse Deus ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos no terceiro dia. Ele se levantou, subjugou o inferno, conforme Colossenses, rasgou o escrito de dívida que pesava sobre nós, encurvando-os na cruz do Calvário. É esse Deus que deu a Jesus, conforme Filipenses, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu posso confiar, eu posso descansar, eu posso me entregar. Essa é a grandeza do poder dele. Não há limites para esse poder. É nessa grandeza que nós descansamos. A morte não pode nos matar, o inferno não pode nos reter, as tribulações não podem nos arrancar a razão da existência, porque nós descansamos na grandeza do poder de Deus. Mas todos esses elementos necessários para o crescimento da nossa fé, eles estão vinculados à centralidade de Cristo. Todos esses elementos. O pleno conhecimento da vontade de Deus, o coração iluminado, a esperança do chamamento, a confiança na suprema grandeza de Deus. O apóstolo Paulo vincula todos esses elementos à centralidade de Cristo. E esse mesmo Cristo que ressuscitou dentre os mortos, é esse mesmo Cristo que foi colocado por cabeça da igreja, líder e chefe supremo. E por isso, essa igreja não pertence a ninguém mais que não o Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador, a pedra angular, a rocha eterna. E se nós quisermos crescermos com Deus, a estatura de Cristo, conforme o próprio apóstolo Paulo escreve no capítulo 4 de Efésios, a gente precisa buscar, e a gente precisa caminhar para nos tornarmos mais semelhantes ao Filho de Deus.
E aqui eu concluo a minha palavra dizendo a você o seguinte: se você faz uma leitura da sua vida cristã, e isso é muito importante para um tempo em que há muitos admiradores do Evangelho, gente que admira o aspecto familiar da mensagem cristã, gente que acha interessante a comunhão de alguns irmãos. A vida com Deus é muito mais do que isso. E se você foi transformado pelo Senhor, precisa pulsar dentro de você um desejo intenso de que você cresça com Ele. E se esse desejo não pulsa na sua alma, chegou a hora de você fazer uma revisão de vida e perguntar ao Senhor: Deus, tenho eu essa nova natureza? Porque de duas uma: ou você não a tem, ou você está muito distante desse Senhor, e é preciso que haja arrependimento, transformação, renovação e busca da presença desse Senhor. Que Deus abençoe essa igreja e que ela cresça em graça e estatura diante de Deus e diante de todos os homens. Amém?